Bom dia, meu nome é Vitor e hoje eu tô com a Ana Gabriela, Oi. a Laura, Oi. Laísa E aí? e o Murilo. E aí, galerinha? A gente é da turma 81 e vai falar sobre o liberalismo. O liberalismo ele foi dividido em duas áreas, o econômico e o político. No econômico, a intenção era que o dinheiro fosse para o povo e não só para o governo. E no político é que o poder do governador não ficasse só nele, sim fosse dividido. Mas e se o governo controlasse tudo? E se ele decidisse o preço dos produtos? Mas não faz sentido porque o comerciante que tem que decidir o preço, porque é ele que vai faturar em cima disso. Senão a verba iria para o governo e isso seria dispersado pela população. Mas lembrando que o liberalismo começou na Europa no século XVI e XVII, então não é um movimento bem atual. Se o governo controlasse as coisas, a gente teria uma noção de qual o preço das coisas seria. Eu acho que hoje em dia tá parecido porque o vendedor ele escolhe o preço das coisas, mas todo produto tem um imposto e uma taxa que é cobrado pelo governo. Então, Eu acho nada a ver, porque o dinheiro tá todo com o vendedor, o governo nunca passou a perna neles. Mas o governo já passou várias vezes a perna nas pessoas comerciantes e que têm um trabalho assim, porque roubam de todas as formas, tanto na atualidade quanto na época do liberalismo. já foi comprovado muitas vezes que o governo roubou dinheiro assim das pessoas. E desviou verbas, tanto na atualidade quanto no século XVI e XVII, quando isso aconteceu, que a verba vai tudo para os políticos e em vez de ir para a sociedade, para as escolas e hospitais, vai tudo para eles e é mal destinado essas verbas. Quantas pessoas vivem na miséria, na pobreza porque o governo tira todo o dinheiro? Mas o governo já ajudou várias pessoas construindo moradias e dando comida para elas. Mas isso acontece em 1% de 100. Isso é uma proposta do governo para ele ter uma imagem boa. Sim, mas isso acaba que eles roubam mais do que ajudam, então... Exatamente. Não faz sentido isso. O governo cede local para essas pessoas e eles não vão dar nada pro governo? Porque as pessoas, elas têm o dinheiro delas, elas têm a família para sustentar. E Acaba que o governo vai pegando mais dinheiro ao invés de ajudar, eles ajudam menos do que pegam. É, tipo, já tem as taxas pra eles terem o dinheiro deles. Não é justo que eles peguem o dinheiro dos comerciantes ainda pra eles. Mas eu vi várias vezes na internet, muitas e muitas vezes, que o governo ajudou essas pessoas. Não pode confiar muito nesses sites, porque a maioria não é verdade. Tipo, a maioria não apresenta fake news e a maioria, sei lá, não é verdade. E tu acha que tudo que acontece lá é colocado na internet? Tu acha que todas essas informações são vazadas? muitas vezes as informações são distorcidas para o povo achar que alguns são coitadinhos e outros são os heróis de uma história que nunca aconteceu. Tu acha que tudo que eles mostram pro povo não é um jeito deles se saírem melhor? Da imagem do governo deles passar um negócio bom? Sim, e o governo sempre tenta, passar uma visão boa deles, mas se for ver bem a real por trás, não é bem isso, eles não fazem tanto o que prometem. E muitas pessoas assim não correm atrás da verdade e acabam compartilhando fake news, então... Gente, vocês já saíram do assunto. Naquela época as coisas funcionavam desse jeito e não tinha por que o povo mudar. Naquela época era antigamente, hoje em dia... Hoje as coisas mudaram. Mas se o povo quis mudar porque eles não estavam satisfeitos com aquilo lá, é porque eles estavam vivendo numa situação que eles não gostavam. E eles só não tinham o poder de fala que nem a gente tem hoje em dia. Hoje a gente tem muito mais liberdade de expressão comparado antigamente. Antigamente as pessoas tinham que engolir muitas vezes as coisas como elas recebiam, não podiam opinar naquilo, senão seriam... Antigamente as pessoas eram satisfeitas, porque elas não podem ficar satisfeitas com isso agora Como também? tu sabe que antigamente as pessoas eram satisfeitas se elas criaram esses movimentos pra que mudasse? Pensando bem, o liberalismo foi dividido entre político e econômico. Então, se a gente quiser comparar, a gente vai ter que falar sobre a política de hoje em dia. Mas, as pessoas hoje em dia estão mais conectadas no governo, então elas têm mais opinião. Hoje em dia tem muita tecnologia para as pessoas poderem se comunicar e a gente evoluiu muito com a evolução da tecnologia. Tem muita mais oportunidade das pessoas saberem o que está acontecendo e podem
né, dar a sua opinião, como o Vitor falou. E a maioria dos países de hoje em dia já se transformaram num governo democrático e não mais um governo absolutista como era. Então isso só confirma de que o liberalismo estava certo assim no passado. Se a gente for falar dos políticos de antigamente, o poder era concentrado em uma só pessoa. E o objetivo do liberalismo era que o poder não ficasse só numa pessoa, e sim em mais pessoas, que o poder fosse dividido. Então, que ele fosse descentralizado. Hoje em dia, a gente pode falar que tá assim, basicamente. Hoje em dia é um governo democrático, então o poder ele é dividido em várias pessoas para não ficar concentrado em uma só pessoa. Mas pensa pelo meu lado, vocês não acham mesmo que o governo devia estar no controle? Tipo, as coisas seriam muito melhores, a gente teria um lado para que seguir, a gente teria um norte das coisas. Um lado que a gente seria obrigado. Essa coisa de liberalismo é uma porcaria. Vocês não estão prestando atenção no que vocês estão falando? Liberalismo é uma droga. Cara, vê se tu percebe o que tu tá falando. Tu tá falando que o governo deveria ter posse das coisas dos comerciantes, que ele deveria ganhar o dinheiro dos comerciantes, e isso não tá certo, isso não é justo. Que tá certo. Não tá certo. O governo cede esse lugar para as pessoas e ele não ganha nenhuma parcela. Os governadores já ganham o dinheiro deles, eles com a taxa de tudo que os comerciantes vendem. Com a taxa de tudo que os comerciantes vendem, eles já ganham dinheiro. Eles não têm porque. Se estraga a minha fala. Mas os governadores eles já ganham dinheiro. Com a taxa de tudo que é vendido aqui no. Essa coisa de liberalismo é uma porcaria, é uma mentira. Vocês não estão prestando atenção no que vocês estão falando. O governo tem que estar no centro de tudo e ele tem que sim ganhar um pouco do dinheiro dos comerciantes, porque pensa bem, eles cedem os lugares para os comerciantes ganharem o dinheiro deles e eles vão sair impunes disso sem dar nenhuma taxa? Cara, se toca, eles já ganham dinheiro. Com toda a taxa de tudo que é vendido, eles ganham dinheiro. Isso é muito dinheiro se tu for contar no final. E também a corrupção, toda a lavagem de dinheiro. Eu acho nada a ver. Tá, mas então quer dizer que tudo que se passa na TV e nos jornais e na internet, aquelas correntes malucas de WhatsApp, é mentira? Cara, muitas vezes isso já foi comprovado que é. A maioria das coisas que tu vê nas redes sociais, nas televisões, é tudo falso, é tudo pra passar uma imagem que na maioria das vezes não existe. Então, essa imagem no final só vai ser usada para lucro dos governantes, para nas próximas eleições eles ganharem. Então, tu não pode confiar em tudo que tu lê ou vê. Eu sempre fui influenciada pelos meus amigos ou pessoas que convivem comigo a acreditar nas coisas que eu me daria bem. E eu nunca pesquisei ou fui atrás para saber se aquilo realmente era verdade. Sempre quando tu vê alguma coisa, tu tem que pesquisar pra ver se isso é verdade. Tu não pode sair compartilhando alguma coisa, tu não pode sair falando pros outros algo que tu não tem certeza se aquilo é verdade.